Pensar Cine ao vivo hoje, direto de LA. Vamos falar com o Marcel Koda, que está em São Paulo. Marcel, que trabalha com DP, né? Diretor de fotografia, trabalha com Steadicam e trabalha com Gimbal. Fala, Marcel, tudo bem por aí, meu velho? E aí, Nani, tudo certo, cara? E aí, como é que você tá, mano? Faz tempo, hein? Faz um tempinho, tudo lindo, meu velho. E esse papo então, Marcel, vamos cair de cabeça? Qual que é do Steadicam? A gente pensa em fotografia, começa a bolar em fotografia e a gente vai atrás dos aparatos que vão disponibilizar, criar a imagem que a gente está atrás, né? E você tem trabalhado muito próximo desses dois equipamentos, assim. E quando você tem a oportunidade, quando você tá diretor de fotografia e tem a oportunidade de escolher, assim, o que que passa na sua cabeça quando ir com o Steadicam, quando ir com o Gimbal, qual o seu processo, assim, na hora de escolher um equipamento desse? Já é direto ao ponto, então. Steadicam versus Gimbal, é isso mesmo? A gente já vai pra Quer porrada já. explanar? Vamos explanar um pouco então sobre Não, o Stead. brincadeira, tudo Não, mas é certo. bom porque às vezes a pessoa não sabe, entendeu exatamente o que é. Então fala um pouquinho do Steadicam, o que que é, e depois Vamos, do Gimbal e por aí a gente vai. vamos lá, acho que talvez a maior grande referência e a primeira das referências, não foi a primeira vez que foi usado o Steadicam, mas todo mundo conhece o filme que é o Rock, aquela cena da escada. Aí na escadaria, ele subindo. Tananana. Essa cena foi uma das primeiras cenas ali no terceiro filme que foi feito com o Steadicam. E quem fez foi o próprio inventor dele, o Garrett Brown. A gente está falando de começo da década de 70, então o Steadicam tem quase 50 anos, aí, um pouco menos que 50 anos já, faz tempo já. Então, e você vê que ele caminha até hoje, existe até hoje, está cada vez mais forte, porque ele entrega um tipo de movimento, um valor de produção, um valor narrativo à imagem que é diferente. Tá? O gimbal, o Steadicam também ele é um gimbal. No Steadicam você tem, não é só o poste, a galera costuma confundir que o Steadicam é aquele poste que a gente vê no eBay, no Mercado Livre, que parece, aquilo ali é só uma parte do Stead, tá? O Stead ele é composto pelo poste, pelo gimbal que está ali no meio, que também tem no poste, o braço que sai até, e o colete, tá? É um sistema todo, por quê? Porque é um sistema de absorção de impacto nesse braço, feito com mola, feito com pistão, tem alguns tipos, que é distribuído no corpo inteiro depois entrando pelo ventre. Então o colete absorve esse peso e distribui no corpo, jogando mais o peso nas pernas, tá? Então isso é o stead, onde o poste tem a função de estabilizar e te dar controle da câmera de uma forma muito sutil, com a mão que está segurando o braço, você controla a altura e movimento esquerda-direita, e no outro você controla a rotação, pan, touch e por aí vai. Isso é o stead. O gimbal, como informação, Peraí, ele peraí, peraí, foi peraí, 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 peraí. Já tem muito perguntas. rápido, foi muito rápido. Não. Mas basicamente a mecânica maior é feita pelo esse braço articulado, toda a base de suspensão, né? O braço, ele é o que tem a mola, ele que vai tirar o impacto da andada, sabe? Do movimento de você correr, de você andar. Porque ele tá, enquanto o poste está aqui, ele está fazendo exatamente isso daqui, ó. É aí que eu E queria o poste chegar. está O parado. grande tchan é então essa estabilidade na imagem, estabilizar a imagem de uma forma que você não tenha o andar do operador, né? O que Fato. se Então, de compararia cara, aos outros acessórios para mover a câmera, como uma dolly, um traveling, uma grua, só que tendo o operador essa liberdade de sair andando, entrar em buracos, cantos, não precisa de trilho, né? ótimo. E uma Isso. referência que você esqueceu de falar aí, porque eu não poderia deixar passar, que é a do Iluminado, né, cara? Que lá também tem o Estética, foi um dos primeiros também, Exato. Foi depois do rock, do rock, da Garrett Brown escadaria. foi convidado para fazer o Iluminado, então aí dali, putz, estourou, né, cara? A gente tem N Então, referências. assim, Mas vamos ver. deixa eu só jogar uma imagem sua aqui, deixa eu ver se eu tenho. Só para dar uma ideia rápida. Então, seria esse Tá, sistema todo no qual tem você, esse ótimo. braço articulado, esse cinto junto com a veste, que vai distribuir essa tensão em todo o seu corpo e vai amortecer esse impacto do andar, né? Basicamente é isso, né? Perfeito. Ó, na foto a gente tinha ali então o poste, né? Então que é onde está a câmera em cima.
o braço ligando o poste com o colete, o veste, né, o colete, e o colete é o que distribui o peso do meu corpo. O braço que está ali na esquerda da foto é o que tira o impacto da andada, né? O gimbal, que é onde estou segurando com a mão direita ali, só pressionando, seria o gimbal mecânico, né? Ele não é eletrônico, onde eu faço movimentação de câmera. O monitor fica embaixo, a câmera fica em cima. E dali você trabalha de uma outra forma aí está um bom exemplo também, dá para ver bem o braço, né? O poste na esquerda ali com a câmera. Essa câmera é uma Ursa Mini com uma lente Shin, lente box, deve estar pesando aí uns 8 quilos, mais braço e poste, a gente está falando aí de mais ou menos uns 18 quilos no corpo, 18, 19 quilos, tá? É um setup leve para médio, não é pesado não ainda. Tem setups que eu opero que são um pouco mais pesados com a Alexa. Então já chegamos a algumas coisas aí. Então tem essa versatilidade de você ter uma câmera na mão sem o andar, né? Sem os passos do operador. Uma câmera que entra em qualquer buraco, onde o operador... Não qualquer buraco, mas a maioria dos buracos onde o operador pode entrar, essa câmera pode ir junto com você, né? E essa distribuição do peso que é importante porque faz que você aguente uma diária, de repente, de 10, 12 horas segurando um equipamento que na mão, suas costas, alguma coisa do seu corpo poderia estar berrando, né? E não aguentando peso. Já com essa distribuição da veste, tudo possibilita que você aguente esse equipamento por muito mais tempo, né? Também, não é isso? É, exato. O STEAD ele é feito para você conseguir operar uma diária, 2 diárias, 3, 4, 5, 6, 7 diárias seguidas da forma que tem que ser, entendeu? É uma evolução. Eu estou num caminho numa curva de crescimento. Aí eu opero STEAD há 2 anos, câmera há 10, e eu ainda tenho um bom tempo aí para chegar num patamar de conseguir fazer esses takes extraordinários gigantescos. Eu ainda tenho... Eu estou desenvolvendo, tenho meu próprio STEAD já. Eu já consigo, depois de 2 anos, fazer alguns planos de sequências, algumas coisas já com uma câmera pesada e por aí vai. Mas é diferente Porque do é um gimbal, que eu balé, te né, digo ainda. Marcel? É um É um balé, né, balé. cara? E quanto mais você domina esse Eu acho que equipamento, mais você pode fazer essas coisas malucas e pirar e entregar uma imagem mais legal, né? Não é uma coisa, não é um a gente equipamento que tem... você pega num dia e sai mexendo, não é isso, né? Não, eu acho que até é um dos equipamentos que você, de certa forma, é muito interessante você fazer o curso de Steadicam, que é o curso da Tiffen, tá? Que a Tiffen é a empresa que criou, que evoluiu ali depois do Garrett Brown, ele é o dono da Tiffen e é responsável pela criação do Steadicam, é uma das marcas, né? Que tem o Stead. Então ele dá um curso super bacana no mundo todo e esse curso te dá a base para você começar e evoluir. A gente está falando de uma caminhada que talvez aí dure anos, tá? Para você ser um bom operador. Não é fácil porque tem a questão física, a questão de você também ter o controle do equipamento e dali, quando você tiver isso, é você começar a desenvolver questões narrativas em cima da tua operação de câmera, né? Porque o stead, ele é um movimento muito orgânico, ele é muito imersivo também. E é isso que traz diferença na imagem, tá? Steady não é só você estabilizar a imagem, é muito mais além disso. Por isso que ele não compete com o gimbal. O gimbal, talvez, por ser eletrônico, por ser um processamento eletrônico de 3 motores, o Ronin, por aí vai, o Move, ele vai te dar muito mais estabilização mais rápido em condições diferentes, muito mais rápido, né? Mas ele tem uma dureza de movimento ainda. Não sei se você percebe quando você vai virar um gimbal, o delay dele, o tempo de resposta, de movimentação e por aí vai. O Stead não. O Stead você vê os maiores planos, você pega tipo, vamos falar, aquela cena do Goodfellas, por exemplo, ou do Copacabana, ou Bug Nights. Como a câmera vai, como ela volta, de repente, como ela acompanha. Então tem essa versatilidade muito maior, que o gimbal também tem, mas tem uma agilidade de movimento. Então, é mais uma ferramenta para contar uma história, sabe? Ele não está competindo com ninguém. Ele está ali para somar, assim como o gimbal veio para somar em 2013, e acrescentar muito mais na história. Porque se você parar para pensar, antes da década de 70, o que se usava? Usava só o dolly, né? Dolly, grua e por aí vai. Era esse tipo de movimento que se existia ali, para se ter uma imagem que conseguisse caminhar e fazer as coisas. De repente, o Garrett Brown trouxe uma coisa que ele conseguia correr, que ele conseguia girar, que ele conseguia acompanhar o ator, pegar fala, sair de um lugar e ir para o outro, em cima de uma grua, descendo e por aí vai, que literalmente abriu as possibilidades do que se podia fazer. Então, o gimbal e o stead é isso.
né? O gimbal é uma ferramenta nova desde 2013 e o Steady tem desde 70. E as duas estão aí para ser escolhas do diretor de fotografia, do próprio diretor de cena também, do que dá para se Mas você fazer, falou um né? negócio que me chamou bastante atenção, que é essa simbiose entre o operador e o equipamento, né? No Steady você tem Sim, um controle mecânico ali que é seu, realmente é o seu trabalho na mão, é o seu treinamento com o seu braço, é a sua sensibilidade, a sua sim, velocidade, a sua aceleração, tudo ali vem do operador. O operador tem que estar no momento, tem que sentir a cena, tem que saber o que o fotógrafo, ou se ele não for o fotógrafo, está buscando, né? O diretor está buscando. Mas o gimbal, só para a gente voltar um pouquinho, Marcelo, o gimbal então é um sistema tá? totalmente automático, né? Eletrônico, à base de bateria, no qual Sim. fala você com mais propriedade aí, mas é um softwarezinho que controla motorzinhos que vão, através de níveis balancear a câmera. É isso, né? Basicamente. Exato. O gimbal eletrônico ele tem três motores, então qualquer, todos até podia ter um aqui, mas se você parar para pensar qualquer gimbal, seja ele o Move XL, ou seja o Ronin S, o menorzinho, ou o gimbal chinês, ele vai ter um primeiro motor aqui na base dele, logo em cima do encaixe, um segundo motor nesse segundo eixo de movimentação que ele regula esse braço aqui, então, que seria esse impacto horizontal, né? O primeiro esse eixo, e o terceiro a câmera em si balançando assim. Então, o processamento eletrônico, o processador mesmo, calcula isso e faz a estabilização para você. Assim como também tem estabilização no Premiere, por aí vai, num programa de edição, no After e mundo afora. O Gimbal também tem o seu processamento interno que você consegue até ajustar em algum deles a força de cada um dos motores e por aí vai, para poder te entregar o que você deseja como estabilização, né? É, o gimbal eletrônico, né? O mecânico que é o Isso, pelo que você está me Steadicam. falando, é quase que um. Quando você realmente quer um tripé que se mova, né? E você não tem uma dolly, você não tem um. Porque realmente ele vai te. Existem aqueles controles, você consegue fazer uma pan, você consegue mudar a curva de aceleração, a curva de break, né? De freada, do jeito que ele vai parar no frame, do jeito que ele vai sair do frame. Mas é isso, é uma matemática tão precisa e mecânica e eletrônica que às vezes talvez dá essa sensação mesmo robótica da coisa, né? Porque realmente é quase um robô Sim, operando a câmera, né? Não o jeito que ela se move, mas as velocidades, as chegadas, né? Dá um resultado estético diferente mesmo de você de repente nesse momento, só para ter uma ideia, né? Nesse momento eu quero uma pan que ela vá numa velocidade X, mas quando ela volte para a reação de um personagem de uma fala, por exemplo, ela haja de outra maneira, né? Eu sei que tem gimbals hoje que tem aplicativos que você consegue ficar mudando essa curva de animação, mas aí você já tem um segundo operador no iPad para sim. fazer com que a matemática dessas suavizações sejam diferentes em determinados momentos da cena, né? Começa a virar uma brincadeira de quase uma animação 3D da câmera, né? Acho que até mais que isso, a gente acaba tendo possibilidades novas, né, Dani? Tipo, cada vez mais tem ferramentas. Se você parar para pensar como o gimbal não compete, porque olha o que ele pode fazer. Você pode ter, por exemplo, no Move, você tem o Mimic, onde tem um operador, sim, segurando o Move lá. E você pode ter um outro acessório onde a pessoa que tiver com esse acelerômetro lá, se ela mexer para cá, o gimbal vai mexer lá, em tempo real. Então, você também consegue ter agilidade de movimento no gimbal. É, a grande questão que tem que se fazer em produções, o próprio diretor, o próprio fotógrafo, é qual tipo de movimento vai agregar nessa, nessa história, né? O que essa história está pedindo? É uma coisa devagar, uma coisa rápida, vai acompanhar, é um plano de sequência e dali se trazer a solução, né? Acho que é muito isso. Hoje eu vejo muito a discussão e pelo menos me perguntam muito tipo, o que é melhor, né? Que até esse tema, até dei risada quando você falou lá do tema, né? Tipo, Gimbal versus Steady. Até por essa questão, né? Tipo, porque não é uma briga, né? São duas ferramentas que estão ali no mesmo set, né? Elas estão lá Mas e o trabalhando custo delas, juntas até. Marcel? O custo delas aí para vocês, tá parecido? Olha, se você parar para pensar, o Steady é mais caro até, porque o Gimbal hoje você consegue ter. Vamos, vamos parar para pensar para o filmmaker que está começando, vários públicos. Né? O primeiro filmmaker, ele consegue comprar um gimbal dele aqui por, sei lá, R$ 3.000. O primeiro gimbal dele, para uma câmerazinha pequena.
Um stead bom, com colete, com veste, um stead da Tiffany, se a gente pegar o Pilot, por exemplo, ele vai estar custando aí uns 10 mil reais, mais ou menos. Um Zephyr, o Zephyr é o que eu tenho hoje, ele custa 10 mil dólares. E por aí vai, a gente tem até o último que seria o da ARRI, que é o stead com o estabilizador eletrônico na ponta, que é o Trinity. Acho que tem, provavelmente aí tem muito mais do que aqui. Acho que Trinity no Brasil tem uns 4, 5. Nem isso, talvez. Esse stead começa em 65 mil dólares. Entendeu? Então, olha a diferença de preço. Você pega um Move mais caro, acho que ele não sei nem quanto tá, 12 mil dólares, né? Não, mas tem várias questões, é o que você falou, né? Se você for. O próprio gimbal tem como você pôr um vest, né? Tem como você pôr uns acessórios para ajudar a carregar o peso, porque se você ficar só com o centro de massa aqui na sua frente, suas costas vai pro beleléu também, né? Tem essa coisa do segundo operador da cabeça, né? Que vai operar o velocímetro aí que você falou, até perdi o. Acelerômetro. Acelerômetro. Além do Second AC que já tá. Lá, O First AC que já tá. O primeiro assistente de câmera que já tá também trabalhando no foco, seja no stead. Então, essa equipe com o gimbal já ganha um cara a mais. Pode ser legal, né? É uma cabeça a mais para adicionar no trabalho aí. Ou também uma cabeça a mais para dificultar o processo, né? Enfim. Mas é o que você falou, é bacana. O gimbal possibilita essa entrada a muito baixo custo, né? Principalmente essas câmeras, essas Sonyzinhas, né, mirrorless aí essas pequenininhas, né, fotográfica que filma 4K e 120 frames por segundo, mas aí vira essa coisa de o que eu tava falando isso, Jesus, perdi. Essa coisa de drone, né, cara? Eu não aguento mais essas imagenzinhas de Sony a 120 frames por segundo no gimbal, sabe? Puta, cara, tudo tem isso, meu, né? Dá aquela coisa de super saturar, né? Coisas que a gente nunca teve antes. Então a gente está começando a ter coisas que. A possibilidade de todo mundo conseguir ter coisas que eram só muito caras, né? Que é uma imagem estabilizada, uma imagem com pouca profundidade de campo. Quando começou a 5D, lembra como é que foi também? Foi exatamente isso, né? Agora a gente tem imagem estabilizada, a gente tem imagem aérea. Pô, você tem um drone que você compra por 2 mil reais. Antes você ia fazer um trabalho com um helicóptero com câmera estabilizada na ponta lá do helicóptero, né? Que é a mesma. Era uma fortuna, é verdade. Também é uma fortuna, né? Então, olha as possibilidades que estão surgindo. Então, cada vez mais ferramentas na mão. E aí, creio que vai chegar uma hora que é assim, é igual você falou, a gente está cansando de ver já imagens de drone, de gimbal andando a 120 fps, girando ao redor, né? Não é isso, né? O que isso conta de história ou não, né? E aí começa a fazer diferença até a minha profissão, né? Que eu sou operador de câmera, seja ele Steadicam, na mão, estabilizada, num câmera car, entendeu? Porque minha ideia é pensar como aquela imagem vai agregar, né? E aí depois decidir, putz, até às vezes vem e fala, pô, Marcelo, tem um trabalho de stead. Aí eu pergunto, o que é esse trabalho? Será que... Ou tem um trabalho de gimbal. Putz, será que nesse trabalho o gimbal não é melhor do que stead? Ou o stead não é melhor? Ou câmera na mão não vai trazer mais do que você quer? Ou nesse plano tal? Acho que essa discussão é muito legal, sabe? Essa abertura criativa para poder somar no que essa imagem vai contar. E ter... Por conhecer as ferramentas e tê-las na mão, né? Acho que esse é dominar, né? E dominar. Nenhum desses dois. Dominar. Acho que o gimbal é um negócio que você compra num dia e em 3, 4 dias brincando, você consegue, por causa dessa assistência que a parte eletrônica te dá, você consegue extrair um resultado, né? O Steadicam você precisa brincar bem mais para você sair operando, não é um negócio que você compra na Amazon na sexta e para um trabalho que você vai fazer no sábado, né? Não existe isso. Agora tem você tá falando da parte estética, eu concordo em tudo. Agora tem uma coisa mais da parte de produção mesmo, que muitas vezes eu já vivenciei, já ouvi isso mesmo em pré-produção, que era, poxa, a gente só tem essa diária por 6 horas. Como é que a gente vai filmar 4 páginas em 6 horas nessa diária? E aí sempre vem as duas primeiras respostas na minha cabeça, né? Vamos cobrir com 2 câmeras, né? Aí o cara faz a matemática lá, pô, não dá, na segunda câmera não dá, na segunda equipe não dá, não sei o quê. Então como é que a gente pode fazer? Chama o cara do Steadicam. Tem um pouco disso, que é um cara que vem, né, velho? E com a versatilidade do Steadicam de você, mudar setup muito rápido, e às vezes
Você põe uma lente zoom ainda, cara, você vai, pô, vem pra cá, o cara roda ali. Vamos lá, 3 segundos ali, roda ali, vamos cobrir, fecha lá no primeiro plano. Então o Steadicam também te dá essa velocidade de produção que muitas vezes é vista como uma solução de produção. O cara nem quer que o Steadicam faça muito movimento, sabe? Ele só quer um tripé que mova muito mais rápido, que vai pra frente, vai pra trás, entra e sai, cobre aqui, cobre ali, do que a equipe ia se mover com o tripé e conseguir entregar essa produtividade maior, né? Com o Steadicam, tem muito disso também? Você sente quando o trabalho é, poxa, o cara aqui quer umas opções estéticas. Não, hoje não. Esse outro aqui quer só que eu consiga fazer o dia dele. Rola isso também? Você consegue perceber isso quando você é contratado? Sim, assim, das experiências que eu já tive, já algumas delas foi um pouco disso, não ia dar tempo de, era uma câmera só que estava no set, vai a Alexa, que é super pesada, com câmera e por aí vai. Então, tirar ela do stead e passar pelo tripé para fazer um plano, não seria, e demoraria, sei lá, 5 minutos para fazer esse processo, tirando e depois voltar mais 5, não sei quanto tempo daria naquele set, mas optou-se então para fazer tudo stead. Eu acho que assim é uma grande discussão para ser vista, porque digamos que pô, o operador de stead é uma pessoa ali que você tá, cara, não é uma máquina, né? Não é, sei lá, não é um dolly que você está colocando a câmera para ali ficar parado. Às vezes você está com uma câmera que o conjunto vai dar 30 quilos, seja 15. Quando você está parado, todo o teu sangue está preso ali, né? Porque não é que você está parado com a câmera e o steady, você está travando tudo para que aquilo não mexa, né? Você tá estabilizando tudo, então você fica muito paradinho, né? Tudo bem, dá para fazer, mas não é o caminho ideal. O caminho ideal é que realmente se discuta e se chegue num caminho, pô, o movimento de câmera é isso, e pô, quando der, vai pro tripé. Então, nessa ocasião, quando aconteceu isso, eu falei, pô, gente, não é um desgaste excessivo, eu vou colocar a câmera aí, porque o diretor ele queria uma câmera paradinha com movimento, era essa a ideia dele. Era um tripé com... David Lynch. E aí eu falei, pô, gente, põe no tripé, aí eu não ia dar tempo, aí falei, vamos fazer o seguinte, o stead, na hora que você calibra ele, o stead ele tem um tripé dele que você descansa, ele tem um plate onde tem um pino, que é onde você nivela ele, os dois balanços deles, o dinâmico e o estático, que é basicamente o pino que está no colete também, que está no braço do colete. Então ali ele fica solto, e esse pino a gente chama de simulador. Então eu coloquei no simulador também para poder fazer essa câmera parada, entendeu? E na hora que eu fui ver, é um plano parado, basicamente assim. Tinha uma Conseguiu tirar das suas costas. Porque... Não, fez bem, fez bem. Se era a razão era essa, e um diálogo aberto, com a produção pô, se a razão é essa, vamos arranjar um jeito, né? É que nem quando... Eu quando filmo em estúdio agora, eu sempre vou de grua, não quero nem saber. Eu quero, mesmo se for fazer tripé, porque a versatilidade da grua, de puxar a grua, buscar um plano novo, inventar um enquadramento diferente, é muito, sabe, fazer um up and down, qualquer coisa que você quiser, é muito mais rápido, né? E você tira de repente de ficar pondo no tripé, tirando o tripé, abaixo do tripé, levanta o tripé. A grua, ela é muito rápida, né? Então, acho que se tivesse diálogo aberto com a direção e com a produção, acho que é válido também. É mais uma forma de arranjar trabalho, né? De conseguir estar dentro das produções, né? Em filmes que não teriam essa opção, você também pode ser esse cara que salva o dia, pode ser que você salve o dia, né? Marcelo, eu tenho a sua reel aqui e tenho mais um videozinho que você me passou. Vamos dar uma olhada neles? Vou passar esse vídeo da moto primeiro. Deixa eu abaixar aqui o volume.
Qual que foi dessa, Marcel? Então não tinha como pôr um traveling, uma grua, e vocês optaram pelo Steadicam, qual que foi? Olha, esse era um job, era um pack shot de algumas motos para Harley, e aí o diretor é, tinha já como ideia movimentos como o dolly, o travelingzinho e por aí vai, para fazer esses pack shots. Não foi feito só com stead, tem outros equipamentos aí também, mas a ideia é dar um pouco dar um pouco do movimento, de como se fosse alguém olhando também, se aproximando, saindo, chegando, dando um giro também, turnaround com stead. Então era meio que fazer um packshot da moto, seja com stead, depois num trilhozinho, um sliderzinho de 1 metro e também no tripé. Então foi feito isso para fazer um packshot não diferente, mas que fosse com um corte mais dinâmico, com 3 movimentos diferentes. Um bem liso, que seria o slider, o stead navegando e flutuando um pouco mais, e até os detalhes com o tripé. Então, foi um trabalhinho bem interessante, foi bem legal esse trabalho de fazer. Foi divertido, não tinha ator e a moto ficava parada, né? A câmera que se Aí é movimentava fácil, né? um pouco Aí ninguém sai de foco. Aí ficou É bom que dá pra usar Steadicam pra fazer imagem de produto também, né? Eu acho que isso é legal também. Exato, traz essa versatilidade, né? Ele serve tanto como você fazer uma imagem estática, quanto um movimento que pode ter uma coisa. A intensidade desse movimento, ele pode ser mais dramático, pode ser mais agressiva, ou ela pode ser muito flutuando, navegando devagarinho, entendeu? Você pode ter, é uma escolha, sabe isso? Você pode ter agilidade ou não. Você está realmente voando, você está navegando. Você pode voar alto, você pode voar baixo. Literalmente Marcel, você falou disso, eu lembrei até de outra coisa que você tinha falado, que era, pô, a gente tem vários sistemas para estabilizar a imagem, desde dos sistemas no set, né, o Steadicam, o gimbal, até o slider, a grua, o traveling que a gente falou, mas você tinha comentado também, e tem uns sistemas na pós-produção para estabilizar essa imagem, né? Mas é legal lembrar que o sistema de estabilização na pós-produção é um plano 2D ali, que ele é rotacionado, escalonado, para que Exato. essa imagem dê uma sensação de que o horizonte está travado, de que as coisas estão travadas. Não é a mesma, não tem a mesma qualidade, não no sentido de comparação, mas de características, né, que esses sistemas de estabilização têm no set, que o resultado é muito mais interessante, né? Exato. Estabilização é uma palavra que parece que definiu o que seria o steady, o que seria o gimbal. Passou a ser um fator de diferença, um fator diferencial, né? E não é isso, né? O movimento em si é um fator diferencial, as possibilidades que isso te traz, né? O exemplo que eu dei do software é que o software, quer dizer também que o software também faz, e nem por isso ele é um recurso de pré ali, entendeu? Ele acaba sendo um recurso. Mas esse é o ponto que eu queria ressaltar também. Que não tem a mesma característica e não fica tão legal. Não é 3D, né? Não é real. É uma coisa 2D chapada. Legal você ter comentado isso. Mesmo que ele vai aperfeiçoando isso. Né? Imagina, eu acho que cada vez mais vai ser melhor essa pós-produção de estabilização, mas o movimento de câmera não tem a ver com estabilização. Né? A estabilização é uma característica do movimento de câmera, concorda? Mas é legal que você falou que desculpa. Não, é que eles se combinam também, né? Porque no meu longa a gente fez tudo em Steadicam, e só que em alguns momentos eu queria ainda mais suave, ainda mais, sabe? Tipo, tem alguns momentos mais que o psique do personagem tá viajando e tal. Então, além do Steadicam que já tava suave, já tava gostoso, super... Eu ainda fui lá e traqueei, estabilizei. Então ficou um negócio até que ficou até certo fora do real, assim, porque adjetivava de uma forma que parecia que o personagem estava fora dele, né? Então ainda existe essa possibilidade de ainda se combinar, né? O que você falou, às vezes, o cara tá descendo numa grua e quando a grua chega no chão, o cara sai com o Steadicam andando e continua o movimento e se combina movimentos, né? Então todas essas ferramentas estão aí pra gente combinar e até criar coisas novas, extrair coisas novas, né? Marcel, putz, velho, estamos estourados aqui, cara. Nossa, mano. Tô estourado aqui. Vai tá papo bom, cara. Cara, muito legal, cara. Acho que revela muita coisa, assim, de que a gente vê as pessoas fazendo, vê as coisas acontecendo, mas a gente não para pra pensar, às vezes,
né? Por que dessas opções, né? Principalmente hoje com esses gimbals e tal, é muito tentador, né, cara? É muito sedutor. Videomaker, o que é um videomaker? É um cara com uma Sony 7 A7 III e um gimbal, né, cara? E a gente acha que a gente precisa disso para fazer as coisas e realizar e produzir. E na verdade o processo é exatamente ao contrário, né, meu? O que eu tô produzindo, o que eu tô fazendo, e aí qual a ferramenta que vai vir para me ajudar da melhor forma possível a contar essa história, né? Sim. É lindo Bom, isso. Ó, Marcel, você resumiu a conversa aí nessas frases que você falou. É exatamente isso. volta mais vezes, cara. Você me mandou mais coisa, a gente não conseguiu nem ver aqui. Volta mais vezes, então. Quando você tiver algum outro projeto, aí a gente fala desse que você me entregou e a gente não conseguiu falar e fala dos outros projetos também, pode ser? Legal, combinado, né? Tô aí pra somar, cara. Só alegria. Foi muito bom Valeu, mesmo. meu velho. Muito obrigado pelo seu tempo, pela Valeu. paciência e por expandir e compartilhar os conhecimentos aí com a gente. Estamos Valeu? juntos, meu amigo. Valeu. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Falou, Dani. Até mais. Valeu.